objetivo hoje, então, é prosseguir com a disciplina Ciência, Política e Teoria do Estado, e a gente gostaria de tratar com vocês hoje o conceito de soberania, ou o conceito de poder, propriamente dito, entendeu? E aí a gente vai fazer uma visita no que se refere ao autor chamado Michel Foucault, um filósofo, né, Michel Foucault, e ele, então, desenvolve uma teoria interessante no que se refere à questão do poder. O Foucault, só para a gente meio... Não sei se vocês... Alguém já conhece, já ouviu falar no Foucault aí? Michel Foucault, um filósofo francês. Alguma vez na vida vocês já escutaram falar desse sujeito? Bom, sim? Alguém vai falar? Eu nunca ouvi falar, não. Se eu ouvi, eu não estou lembrada. No ensino médio, né, que seria mais adequado a gente estar ouvindo falar sobre esse autor. Infelizmente, nem todo professor de filosofia do ensino médio aproveita para falar disso, né? Mas o Foucault, por exemplo, ele trata de algumas questões que são muito interessantes no que se refere a uma microfísica do poder, entendeu? Então, ou seja, não são as relações grandes que, na verdade, estabelecem estabelece o poder sobre nós, mas são as pequenas relações, entendeu? Então, nas pequenas relações que nós vivenciamos no dia a dia, segundo Foucault, a gente tem relações pautadas no machismo, pautada na relação entre pobres e ricos, na relação entre negros e brancos, e cada relação dessa estabelecida acaba que a gente percebe a imposição de um sobre o outro, entendeu? Uma imposição de um sobre nós, por exemplo. E aí ele vai perceber que, ao longo da nossa história, foi se criando uma ideia de corpos dóceis, entendeu? Para que a gente fique cada vez mais dócil, para que a gente não reclame, para que a gente aceite a coisa como ela é, né? Para que a gente, na linguagem dos evangélicos da Assembleia de Deus, para que a gente não murmure, né? Para que não tenha murmuração, e simplesmente entenda que a coisa é da forma que é, e pronto, né? E a gente leva a vida. E aí, nessas microfísicas do poder, né, nessas relações pequenas do poder, nós podemos vislumbrar as grandes relações de poder, né, que se estabelece, por exemplo, a gente não vê muito falar de pobres assumindo altos cargos no governo, né? Por que será que não? Né? Por que será que só determinada classe econômica pode assumir determinadas funções? A gente verifica uma das funções que são muito cobiçadas na área de vocês mesmos, a questão jurídica aí de ser juiz, etc., desembargador, na área da saúde, ser médico. A gente não vê tantos pobres entrando nesses espaços, né? Tem pobre nesses espaços, sim, mas se você for contar, né, fazer um dado estatístico bem severo mesmo, você vai ver aqueles que vêm de família rica e aqueles que vêm de famílias pobres, você vai ver que o número é bem dispar, né? Então, ou seja, a sociedade vai criando essas relações de poder e que faz com que alguns tenham mais poder que outros e tenha poder sobre os outros. Dizendo isso, alguém de vocês poderia repetir o que acabou de entender do que eu falei? Para mim não pensar que eu estou na ilusão de que eu estou sendo claro, que está tudo certo, e que por acaso, e também sem a infeliz situação de que talvez você não está entendendo. Alguém poderia reproduzir o que eu acabei de dizer aqui? Nem valendo nota? Acho que a gente pode entender do que o senhor disse, né? Que o poder, basicamente, vai ser uma chave de acesso que a pessoa que possui tem para acessar grandes cargos, grandes oportunidades. Entra a questão de igualdade, equidade, porque
acaba que essa pessoa é privilegiada. Muitas vezes quer falar, mas a faculdade pública está aí para todo mundo ter acesso à mesma coisa, mas mesmo assim, quem tem um poder independente do ambiente vai estar uns degraus acima nessa caminhada aí dessa escada. Muito bom, muito interessante. Então, isso é o que a gente vai, se mais alguém quiser falar, pode ficar à vontade, né? Mas é o que a gente vai, então, tentar mostrar a partir de uns slides ao longo da história, né? Porque o Foucault faz obras na linha de fazer o resgate histórico, né? Ele faz várias obras, História da Loucura, História da Clínica, né? Então, ele é um sujeito que faz essas histórias, né? Percebe essas histórias, faz essas investigações nesse sentido aí. O que eu tinha pensado inicialmente aqui era mostrar para vocês essa parte 1 aqui que está no blog, olha. Clique aqui para ver alguns conceitos básicos da disciplina. Então, nesses conceitos básicos da disciplina aqui, você pode verificar uma série de questões que você vai ter que voltar aqui algumas vezes aí para ficar claro. São conceitos que eu acho que a gente não precisa de ficar lendo aqui na aula, uma vez que o nosso tempo é um pouco curto, mas você pode ler depois por sua conta, entendeu? Você pode ler algumas dessas definições que a gente traz aqui sobre ciência política e teoria do Estado. Para começar a definir a própria ciência política, né? Que a gente já viu na primeira aula, que diz respeito à ciência social, que estuda as questões relacionadas ao poder, à organização, ao funcionamento do Estado. E já a teoria do Estado, por sua vez, já vai estudar a própria estrutura e origem do Estado, entendeu? Então, enquanto a ciência política estuda a organização do Estado, o estabelecimento dessas relações de poder, inclusive, a teoria do Estado vai estudar a própria organização, a própria estrutura do Estado no que se refere à formação do Estado e o objetivo do Estado propriamente dito, entendeu? Então, aí depois vocês vejam esses pontos aí. A questão, por exemplo, do que compõe o Estado, povo, território, governo, lei, né? Esses elementos todos aí que fazem parte. Então, esse arquivo está aqui, é uma apostila que eu fiz, um resumo que eu fiz há um tempo. Então, vocês, por favor, mantenham a leitura disso aqui, né, bem claro, apesar de que eu não vou ler aqui, mas eu posso cobrar disso aqui nas avaliações futuras aí, certo? Então, vamos ter esse material aqui para sempre você retomar quando você achar que for necessário, para que você veja, né, e atualize as questões. Certinho? Alguma dúvida quanto a esse documento? Aí eu gostaria, então, de partir diretamente para os slides que a gente tem para hoje, especificamente, né? Eu não sei se alguém não estava aqui no primeiro dia, então, veja, no final da postagem do blog aqui, ó, rolando para baixo, tem avaliação e frequência, e aí você, olha, clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula e registrar a sua frequência, né? Então, tem uma semana para ser feito. Se por acaso você, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que a tarefa chegou de fato? Você tem aí o finalzinho da postagem, olha só, para verificar quem realizou a atividade avaliativa, a aula 2, clique aqui. Você clica. Nós estamos falando da aula 2. Aqui tem a aula 1 e aqui tem a aula 2. Aqui é a aula 2. Então, clicando aqui, você vai ver uma lista, né, vai aparecer uma lista online aqui de quem, por acaso, fez a atividade. Quem não fez, basta voltar lá. Ó. Ninguém fez a atividade ainda, é claro, que ela vai ser passada hoje, né, depois da aula de hoje. Então, vamos aqui para o conceito de Estado, né, para o conceito de poder apresentado pelo Michel Foucault, certo? E aí, eu não sei, sinceramente, desculpa, eu não sei como que está sendo projetado aí para vocês esses slides. Me fala um pouquinho, tá a lista de 3 slides, você está vendo 3 slides ou só um? Como é que está aí?
Estou vendo os três, professor. Certo. Infelizmente, eu não tenho como colocar só um aberto. Deixa eu ver, se eu tombar a tela do computador do celular, vamos ver se apresenta só um deles. Eu não, infelizmente, eu não sei como lidar com a aula a partir do celular. Mas é possível ler daí ou tá ruim, gente? Professor, se precisar que leia, eu tô com ele aberto no notebook. Certo. Não, eu consigo ler, eu só estou perguntando se vocês conseguem ver daí. Consegue. Dá para ver daí, né? Mas eu quero aceitar, sim, a leitura, né? Até para a gente dar uma trocada aqui de áudio, né? Mas veja bem, olha esse primeiro slide, que nós temos uma relação estabelecida, né? Uma relação estabelecida que parte de dois princípios básicos, que é a propriedade privada, né? E dentro do conceito de propriedade privada, nós temos aqueles que mandam porque são patrões, né? Porque são donos do patrimônio, certo? Aqueles que têm essa relação, e aquelas relação entre pessoas livres da sociedade. E essa relação entre essas pessoas livres da sociedade, então, é feita mediante alguns acordos ou algumas situações que se fazem necessário combinarem, né? Combinarem a questão para que se mantenha essa relação de comando, certo? Então, esse primeiro slide que tem esse aperto de mão, bem como essa questão da propriedade privada, que tem uma pessoa rebaixada diante do outro, então define essa questão na história. Nós temos uma época que é antiga, e nesse tempo antigo, então nós temos uma relação natural, em que existem aqueles que são governantes e existem aqueles que são governados. Natural, claro, nós estamos falando da questão da sociedade. Então, natural porque, de alguma forma, as pessoas se acostumaram com isso ao longo da história, em que exista classe ou estamento de nobres e plebeus, né? Então, os nobres vão assumir as funções de governo e vão assumir patamares mais interessantes na sociedade, né? E nós temos aqueles que vão ser sempre súditos, aqueles que vão estar sempre se curvando diante das outras pessoas. Na modernidade, não cabe mais uma realidade dessa, entendeu? Na modernidade, agora, as pessoas são livres. Aquelas estruturas medievais e antigas já não cabem mais no contexto atual, moderno, que nós vivenciamos. E aí você tem esse aperto de mão, relação entre pessoas livres. E nessa relação entre pessoas livres, continua tendo aqueles que são patrões, aqueles que têm o patrimônio e aqueles que não têm o patrimônio. Só que os dois são livres, mesmo que um possa fazer e comprar o que quiser, e o outro não pode ter basicamente nada daquilo que ele tem vontade de ter. Entendeu? Então, nessa relação assalariamento, essa relação bem atual que nós temos, então a gente verifica essa ideia de que nós somos livres, de que nós temos dignidade, mas, no entanto, infelizmente, em muitos casos, não tem dignidade alguma, né? Pois as pessoas passam fome, as pessoas passam dificuldades básicas, né, daquilo que elas necessitam. Então, feita essa introdução, né, essa ideia de só analisando essas duas imagens aí, então eu já digo para vocês que ao longo desses slides nós vamos ver, porque o tema é poder na história, né? Então nós vamos ver ao longo da história alguns pontos e alguns teóricos que vão, de alguma forma, mostrar para a gente a conceituação desses elementos. Certinho, gente? Tá tranquilo até aqui? Tá claro? Ou tá muito confuso? Tá ruim? Me fala aí alguma coisa.
Para mim tá tranquilo, professor. Beleza. Se porventura estiver ficando rápido demais, confuso, ou o contrário, estiver ficando muito chato, vocês me falam para a gente ver o que a gente pode modificar aí. Então, eu gostaria de pedir para a Isadora, então. Isadora, leia, por favor, esse segundo parágrafo para a gente aí, o poder, senso comum. Poder, senso comum. A maioria das pessoas vê o poder como algo que se impõe aos outros, exigindo em troca a obediência. Ficamos presos ao senso comum utilizando frases como o poder corrompe. Todo poder é violência. O poder é sempre uma relação e não é prerrogativa dos governos. Costumamos confundir o poder com Isso, pode continuar, desculpa, pode continuar. tá. Costumamos confundir o poder com política, mas não é só a política que tem relação com ele. Devemos nos questionar: o que realmente é o poder? Será que ele é mesmo ruim? Será que, de fato, é sinônimo de corrupção? Beleza. Então, dentro da questão do que se refere ao senso comum, que é o quê? É o conhecimento meu, seu, conhecimento de qualquer pessoa que não passou pelo crivo científico, entendeu? Então, não quer dizer que é um conhecimento fraco, um conhecimento frágil. É simplesmente um conhecimento que não está dentro dos moldes estabelecidos pela ciência, entendeu? Então, é só essa diferença que a gente tem que pensar aqui. Porque é um conhecimento interessante e sólido, porque é uma vivência e uma visualização do que acontece ao longo da história nas sociedades, né? Mas temos algumas teses, algumas ideias aí que são muito ligeiramente postas e que precisam ser, de alguma forma, verificadas e analisadas de uma forma um pouco mais criteriosa, né? E aí foi como a Isadora leu para a gente aí a questão de que, olha, a maioria das pessoas vê o poder como algo que se impõe aos outros, exigindo em troca a obediência, né? Então, numa ideia em de que há sempre um que manda e um outro que obedece. E aí, normalmente, esse que manda, eles, no senso comum, ele se confunde nesse poder, ele se ilude com esse poder, a ponto de entrar num processo de corrupção, pois ele aproveita para ele próprio a condição de estar governando, né? Uma vez que o governo é para beneficiar toda a realidade que está dentro ali, né? O governo está para... Nós estamos falando do Estado. Então, se eu tenho um governo, o governo é para beneficiar o Estado. O povo é para servir o Estado. As leis é para organizar o Estado. Entendeu? Então, ou seja, a ideia inicial seria essa de manutenção do Estado. Mas quando qualquer um desses, o povo, o governo, ele começa a agir em prol de si próprio, aí a gente tem uma corrupção. Aí é um problema sério aí, entendeu? Então, e aí, o que estabelece, né? Qual que é o fundamento dessa relação de poder? É, de fato, a violência, entendeu? Então, ou seja, ou você me obedece, ou eu vou te castigar, eu vou te fazer pagar uma multa, eu vou até te matar para servir de exemplo para os demais, para que todos me obedeçam. Então, o fundamento do poder é a violência, ou você acha que no seu olhar para a história, no seu olhar para a sociedade, há, sim, situações em que há o exercício do poder e não há violência? Eu quero que vocês entendam a pergunta como eu fiz. Então, na ideia que você tem, o poder é sempre... A tomada de poder, ela é violenta, de modo que um se impõe sobre o outro e determina, e se o outro não obedece, então ele vai sofrer consequências, ou há uma outra forma que não seja violenta para se estabelecer poder? Aí eu gostaria muito que vocês comentassem agora. Entenderam a pergunta, gente?
Entenderam a pergunta, meninos? Professor, repete, por favor, só essa última parte. Bom, a questão é o exercício do poder, a imposição do poder, ela que é violenta, a gente sabe que é. Por quê? Porque se por acaso eu não obedecer o meu governo, eu vou ter que pagar uma multa, ou eu vou preso, certo? Ou eu vou ser banido desse estado, vou ser mandado embora daqui. Então, ela é a força. O exercício do poder é violento mesmo, ao longo da história. Isso, eu falei, da nossa realidade. Multa, ser preso, ser expulso do país, né? Agora, num tempo anterior, o que podia acontecer? A pena, chicotadas, né? Em algum lugar no mundo, amputação de partes do meu corpo, alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Então, tortura podia acontecer. Isso é um ato violento de quem manda sobre quem tem que obedecer, e se esse não obedecer, vai sofrer as consequências. Agora eu perguntei para vocês. Essa é a forma que você está vendo ao longo da história violenta. Mas você conhece ou acha que é possível o exercício do poder sem a violência? Se for possível, fundamentado em quê? Agora seria uma hora da gente discutir um pouquinho sobre essa questão aí. O que vocês acham? Então, bom, vocês visualizam isso que eu falei antes, da questão de que o exercício do poder se dá de forma violenta? Ou não? Eu acho que dependendo do ambiente que a gente está analisando, realmente tem violência, igual, por exemplo, numa favela, num morro, né? Quem que vai ser o chefão que vai liderar quem entra, quem sai, o que rola ali dentro, vai se dar por violência, se é a polícia que vai comandar, se é uma gangue, mas eu imagino que algumas organizações e alguns ambientes a gente já pode ver ou ou a violência ela tá mascarada ou realmente não há, porque pode haver isso, né? Uma violência mascarada, onde as pessoas acham que não há uma violência, acham que não há um controle, acham que não estão sendo submetidos a poder, mas estão sendo. Por exemplo, caso que a gente vê muitas vezes envolvendo igrejas, né? Não generalizando, mas em muitos lugares há muita coisa mascarada, mas em outros, de fato, realmente não há essa tomar o poder por violência. Assim é o que eu pensei. Maria, é quase sempre mascarado nessas relações de poder, né? Quase sempre. Porque nós estamos na democracia, e principalmente falando de hoje, né? Nós estamos na democracia, então ninguém pode colocar a mão em mim, ninguém pode me bater, mas pode, de alguma forma, me ameaçar, pode, de alguma forma, determinar que eu faça alguma coisa sob pena de sofrer uma consequência. Isso é violento, entendeu? Então, nesse sentido, a gente verifica ao longo da história Professor, essa situação em que ocorre essa tomada de poder de alguém sobre outra pessoa. Isso começa, voltando em Foucault, na microfísica, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Em que, por exemplo, o homem manda ou a mulher manda, né? Mesmo não tendo nenhum tipo de violência física, às vezes, mas tem aqueles tantos outros tipos de violência, né? Mesmo que não seja nem aquela violência psicológica e tal, mas aquela violência no sentido assim, de que eu sou o dono de dinheiro e aí a compra vai ser feita conforme a minha vontade ou aquilo que eu permito, ou aquilo que eu decido. Entendeu? Aí estabelece essa relação em que se garante essa tomada de poder de uma parte sobre a outra e há a submissão da outra parte, né? Então,
Pensando nessa questão que eu fiz a pergunta, foi mais para provocar mesmo vocês, no sentido de há como exercer o poder sem o estabelecimento da violência, né? Então, há vários líderes carismáticos, por exemplo, ao longo da história, né? E esse carisma faz com que as pessoas caminhem na mesma direção em que aquele líder está orientando. E, nesse sentido, então, você verifica a não violência. Agora, me diga uma coisa, só para problematizar também. Lá na igreja tem pastores, tem padres, e normalmente as pessoas os seguem. As pessoas defendem, né? Defendem o seu pastor, o seu padre. Então, ali é uma situação carismática, né? Porque tem ali um dado. Então, existe ali aquele dado religioso. Aí eu pergunto, tem violência nesse discurso ou não? Então, no fundamento do poder da igreja, do padre e do pastor, tem violência ou não? Professor, às vezes eu acho que tem, porque, por exemplo, vou dar exemplo da igreja Assembleia. Tem uns pastor, pelo menos aqui em Morinópolis, ainda tem uns pastor que não aceita cortar cabelo, e isso está impedindo o livre-arbítrio da pessoa. Pois é, mas a questão sobre a violência que eu acabei de... A questão da violência que eu acabei de perguntar, assim, então, qual que é qual que é a consequência se a pessoa não obedecer? No caso, cortar o cabelo, essas coisas que você acabou de dizer. Bom, eu creio que vai acontecer alguma coisa lá dentro da doutrina da igreja deles, né? Eu não sou evangélica, então eu não entendo muito bem o que acontece. Mas a gente tem a ideia, né? A gente tem a ideia. Sim, tem a ideia que tem a punição, né? E aí, que punição que seria essa? Do que as pessoas têm medo? Principalmente as pessoas religiosas. Não é o medo do inferno, né? E aí, junto com esse discurso, tudo que o padre ou o pastor fala não é justamente a vontade de Deus. E se você vai contra o pastor ou o padre, você não está indo contra Deus? E se você vai contra Deus, para onde você vai parar? No inferno. Perceba aí a violência desse discurso, entendeu? E essa violência a gente faz até com as crianças. Papai do céu não gosta. Não sei o quê. A gente vai criando isso na cabeça das pessoas, de que existe um terrorista, né? Um Deus que era para ser criador, paizinho querido, amor, mas na verdade é um terrorista que está te vigiando o tempo todo e que a menor possibilidade ele vai te jogar no fundo do inferno, né? Ele não vai te aceitar. E aí você vai ficar sofrendo eternamente. Pensa, olha o discurso fundamentado na violência. Eu acho que é muito mais simples pagar uma multa de trânsito, né? Tipo, aprender minha carteira de habilitação, alguma coisa assim, do que me colocar uma consequência para o resto da eternidade. Ou seja, me atrapalhar a salvação. Então, veja, gente, são fundamentos do poder. São fundamentos do poder que são estabelecidos pelas instituições sociais e pelas pessoas que tomam esse poder para fazer com que as outras sejam submissas. Percebe? Então, a gente tem aqui no Estado, nesse Estado democrático de direito, nós temos o estabelecimento, então, legal e legítimo, pois tem as leis que orientam as nossas atividades, as nossas questões a se fazer. Certo? Então, vamos avançar um pouco mais aqui no slide. Professor, Sim. Eu tenho uma dúvida. Igual, tipo, a gente é orientado a seguir as leis e tal, todas as pessoas têm conhecimento, tipo as leis do trânsito. E mesmo assim é considerado, quando por exemplo, a gente leva uma multa, a gente sabia que se fizesse aquilo ia ter consequência,
mesmo assim é uma consequência violenta? A violência é sempre que fizer com que você faça aquilo que você não quer fazer. Ou alguém de nós está, ai, que vontade de pagar uma multa. Vou ali passar num sinal vermelho para ver se eu tenho a graça de poder pagar uma multa, entendeu? Então é sempre um ato violento quando você é forçado a fazer alguma coisa. É nesse sentido mesmo que a gente entende esse processo de violência que ocorre, né, em qualquer circunstância. Deu para entender, Isadora? Ou ficou vago? Não, ficou claro. Ficou claro. Vou ter que deixar o áudio ligado aqui para poder transmitir e voltar, que eu não estou conseguindo voltar aqui. Então, vamos ver aqui agora a questão das formas de se entender o poder, né? Quem gostaria de ler? As 3 formas de entender o poder. Três formas de entender o poder. É algo que alguém tem uma prioridade, tanto conhecimento quanto a posse de bens, e que se impõe a quem não sabe ou a quem não tem bens. É algo que alguém tem não por próprio mérito, mas porque os outros se renunciam, por comodidade ou por medo, a mandarem em si mesmo, exigindo assim que alguém mande neles, preferindo uma servidão voluntária. É algo que ninguém possui como proprietário, mas algo que só existe enquanto se exercer entre os seres humanos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Esses 3 fundamentos ditos aí. Poder como propriedade, né? Como aquilo que eu tenho, certo? E com base naquele poder que eu tenho, eu exerço esse poder e faço com que tenha pessoas que me obedeçam, pessoas que estejam alinhadas àquilo que eu estou determinando, àquilo que eu estou controlando. Então, ou seja, um poder que é meu, um poder que foi construído por mim e para mim. Mas pode acontecer essas segundas circunstâncias aí, em que o poder foi dado para outro, foi entregue a outro, entendeu? E esse poder entregue a outro por algum merecimento desse outro, alguma situação desse outro, ou simplesmente porque eu não quero agir nessa dimensão de poder. Então deixa que esse outro haja, vamos colocar esse outro para governar em nosso lugar, entendeu? E essa é a segunda situação. Ou essa outra situação, que é a terceira, né, é algo que ninguém possui como proprietário, mas é algo que existe na nossa relação, algo que existe no nosso encontro. E aí, ou seja, para que a coisa não fique parada, para que a coisa avance, então há uma tomada de poder e há uma orientação daquele grupo ali. Pessoal, você consegue visualizar essas 3 realidades dando exemplos práticos na sociedade, na história? Quem consegue dar um exemplo prático aí? Tenho que ficar voltando aqui para ver vocês. Esse primeiro aí é tipo quando alguém tem uma empresa? Eu penso que pode ser. Porque aí ele é dono da empresa, ele mantém essa empresa e faz com que, e com isso ele pode, então, exercer o poder aí sobre os demais. Um exemplo bom. Mas tem um exemplo um pouco mais antigo,
e uma realidade um pouco mais abrangente do que ter uma empresa. E dentro do contexto da disciplina, tá? E dentro do contexto da disciplina. Que forma de governo o poder já é da pessoa? Olha só, gente, tem duas formas aqui da nossa relação aqui acontecer, sabe? O professor-aluno, o ensino-aprendizagem aqui. Então, ou você não sabe, entendeu a pergunta e não sabe a resposta, ou você não entendeu a pergunta, entendeu? Então, a gente precisava de saber, ou você entendeu e sabe e vai responder, né? Só para me saber como que eu tenho que fazer aqui com vocês. Entenderam a pergunta? Pelo que eu entendi da pergunta, eu imagino, tipo assim, por exemplo, lá na Europa é um poder, exemplifica esse tipo de poder, porque aí, por ser reinado, e aí o filho herda do pai, herda da mãe, então ele já nasce tendo essa posse desse poder. Isso ficou claro para todos vocês, gente? Então, o rei é rei por quê? Porque o poder é dele. Sabe? Ele tem o poder, ele tem o que precisa para governar. A hereditariedade ali. Entendeu? Então, ou seja, lá na rainha, lá na Inglaterra, onde tem a rainha Elizabeth II, então já tem uma lista de vários nomes, mais de 50 nomes de quem seria o próximo rei, se ela, quando ela morrer, ou quando o próximo morrer, quando o próximo morrer. Então tem a lista totalmente feita. E, por exemplo, o Charles, o príncipe Charles, que é o próximo na linha sucessória lá, então ele já nasceu com o poder. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquela série, The Crown, né, a Coroa, e aí tem um fato lá que o marido da rainha Elizabeth, ele estava reclamando porque o filho dele, na época que tinha 8 anos, tinha muito mais títulos que ele. Ele reclamou para Elizabeth. Ela falou, mas ele vai ser rei, e você nunca vai ser rei, né? Não naquela linhagem ali. Então, à medida que ela já teve um filho, ele vai ser o rei. Quando esse filho teve um filho, um neto, o pequenininho vai ser o rei. E tem um monte de outras pessoas aí na linhagem aí que não vão chegar perto do reinado se ainda tiver essas pessoas aí. Ou seja, o poder já é dele, já foi dado para eles por Deus, né? Esse que é o fundamento lá, e pronto. E agora, a segunda parte, quando o poder é entregue para o outro. Em que situação de governo a gente tem isso? Acredito, tipo assim, no caso de no impeachment não, mas quando o próprio político, por exemplo, o presidente vai renunciar e o seu vice recebe o governo de um país ou do estado ou de uma cidade. É meio que por mérito, porque ele já estava junto ali na campanha, mas não é ele que fez o outro político ganhar. De fato, é o primeiro, né, que está ali, que leva a campanha. Certo, mas por que você falou o caso do impeachment, da substituição do presidente, por exemplo, que aí o vice assume, então o vice que não tinha o poder, foi delegado para ele o poder, foi entregue. Mas eu queria que você voltasse um pouco antes. Quem é que deu o poder para o que é o presidente? Né? Quem deu o poder para o presidente? Da onde saiu o poder do presidente? Saiu do povo, né? Que elegeu. Uhum. Então, o povo que não ia governar, o povo todo, delegou, né, colocou deu o poder para alguém. Renunciou o poder para aceitar o poder do outro. Então, nós falamos aqui no Brasil, há 2 anos atrás, falamos, Bolsonaro, nos governe, por favor. Então, nós falamos isso. De alguma forma, nós falamos isso, e aí nós estamos submissos ao poder dele, que não é dele, foi dado a ele. E quem deu esse poder para ele foi o povo. Isso em que contexto? Democrático, entendeu? Então, quem delegou esse poder ao presidente foi o povo. Quem delegou o poder para a rainha Elizabeth II, Matheus?
lá da Inglaterra? Quem deu poder para a Rainha Elizabeth? Ué, professor, acho que ela já nasceu com esse poder, né? Pois é, mas aí quem deu para... Isso eu estou voltando assim, que aí quem foi do pai dela para ela, foi do tio dela para o pai dela, mas então quem deu o poder para o primeiro rei? E que dá o poder para todos os outros daí para frente? O povo? Não. Não? Então, Não. O povo dá poder na democracia. democracia. Lá na justo. monarquia, quem deu poder foi Deus. Foi o Justamente. próprio Deus que deu o poder. E na medida que as pessoas estão obedecendo a rainha, eles estão obedecendo Deus. Entendeu? Então, porque a rainha e qualquer rei são representantes de Deus aqui na Terra. Por isso que aí que eu estou falando para vocês, o fundamento do poder. O que fundamenta esse poder? Na monarquia, o que fundamenta o poder é a divindade. Na democracia, o que fundamenta o poder é o próprio povo, né? O próprio povo organizado. Aí essa organização pode ser de uma forma direta, ou seja, cada decisão a gente vai reunir todo mundo aqui para decidir, ou indireta. Então, nós vamos escolher aqui, por exemplo, o Carlos vai ser o nosso governante aqui do primeiro período de direito, e aí tudo que precisar de decidir sobre os alunos, o Carlos vai decidir. Inclusive, vocês já fizeram, né? Já fizeram a eleição de representante de sala aqui? Você já tem representante de sala? Pelo calendário, essa semana vocês têm que disponibilizar. Então, com certeza, já podem ir pensando nisso, porque o coordenador vai atrás de vocês para saber quem é o representante. Aí, quando os altos níveis de poder da universidade, da faculdade, precisar falar com todos vocês, não vai chamar todos vocês, vai chamar o representante de vocês. E quando vocês querem falar alguma coisa para lá, você não vai falar direto lá para o Fonseca. Vocês vão falar para o seu representante, o representante leva. Num poder representativo, né? Então, vocês vão escolher um entre vocês para dar o poder para eles de voz, né? Para eles participarem do Conselho Superior da faculdade. Entendeu? Então, é essa situação que ocorre. Só para contar um exemplo, né? Uma vez, quando eu estava estudando na Federal, lá em Jataí, aí eu estava no ponto de ônibus, aí tinha um rapaz que era do mestrado em Química e um outro que era do mestrado em Direito, né? E aí eu estou lá conversando com eles, aí eles contando a história, porque lá todo todo curso tem um colegiado, e esse colegiado é composto por professores do curso e por alguns alunos representantes do curso. E aí o da Química contou, né? O coordenador foi lá e falou, quem de vocês vai ser o representante dos discentes no colegiado? Aí eles, não, esse negócio tem reunião, a gente gosta de laboratório, a gente não quer, não. Aí foi um só e pronto. E aí, o do direito, o que eles fizeram? Tinha uma vaga, eles elegeram 2 e mais 2 suplentes para participar das reuniões. Então, olha o interesse. O da Química não está muito preocupado com reunião, não está muito preocupado com ser representado, e os caras do direito, eles queriam ir todos, né? Não queria que fosse só um, queria todos eles ali se fazer representar. Isso é um dado, né, meio que típico das ciências humanas, da questão do envolvimento político, da participação, né? E das ciências exatas. Parece que eles não estão muito assim afim de ficar debatendo ou entrando nessas questões. Então, eu achei interessante essa experiência lá de verificar esses 2 assim, estereótipos, né, de linha de formação para verificar essa questão da participação, da representatividade do seu grupo, né? E aí foi o do direito ainda falou, né? A gente colocou 2 como representante e mais 2 suplentes e combinou de todo dia na reunião e os 4. Né? Quando tem a reunião colegiada, vai os 4. É claro que só um poderia votar, mas os 4 estavam ali escutando e tal, podiam falar alguma coisa, só que não podia ter o poder da decisão, né? Num processo organizacional aí. Certo? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Ficou claro, então, quando a gente conversar sobre essa questão do fundamento do poder, ficou claro? Vocês sabem? Então, se eu perguntar de novo, agora eu quero perguntar para o Maurício. Seu áudio está funcionando aí, Maurício? Maurício? Sim, está funcionando. Quem que colocou a Rainha Elizabeth para governar?
Deus. Ou o pai dela. Não, é isso mesmo. O fundamento do poder da monarquia é divino. Foi Deus que colocou a rainha para governar. Entendeu? Então, quando o povo obedece à rainha, não está obedecendo a Elizabeth, está obedecendo ao próprio Deus que se faz presente na pessoa dela. Entendeu? E aí, da mesma forma, a pergunta: quem colocou o Caiado para ser. Quem deu poder para o Caiado ser governador de Goiás? O povo. O povo. Pois o fundamento do poder na democracia é o próprio povo. Então, dito isso, né, já fica um pouco claro os nossos objetivos aqui de perceber essa diferença, né? E ao longo da história, nós temos vários pontos, né? Vários pontos que buscou essa fundamentação. Agora eu consegui fazer o negócio ficar pequenininho aqui do lado. Hoje eu estou fazendo experiência aqui. O Carlos falou comigo mais cedo, dizendo das experiências com fone e tudo mais. Aí hoje eu estou aqui obrigada a usar o celular para fazer o que o meu computador não quer fazer. Então, meninos, olha aqui, olha essa linha do tempo, né, em que aparecem alguns autores muito importantes no estabelecimento de uma teoria do Estado. E aí a gente começa lá aqui no Aristóteles, está vendo aqui na Grécia Antiga, o primeiro da esquerda. Então, tem o Aristóteles, que faz uma teoria do Estado. Antes dele, temos o Platão, que faz uma teoria do Estado, mas a do Aristóteles é um pouco mais bem formatada. Na Idade Média, nós temos o fundamento dado pela Igreja, né, em que garante muitas questões aí, com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino. Na modernidade, nós temos o grande teórico aí, famosíssimo Maquiavel, né, que desenvolve aquela ideia de maquiavélico, aquela questão toda lá. E na Idade Moderna, mais atualizado um pouco que Maquiavel, nós temos os três, o Locke, o Hobbes e o Rousseau, né, os três aí da questão da filosofia política. Mas aqui, nesses slides, nós talvez não vamos ver todos aqui agora, mas você vai lendo todos eles para que você faça a atividade que foi orientada lá para vocês fazerem hoje. Então, você vai escrever uma atividade discursiva, certo? Em que você vai falar como que era o conceito de poder aqui na Antiguidade por meio da teoria do Aristóteles, como que era a teoria do poder na Idade Média por meio da teoria da Igreja, e como que é na Idade Moderna por meio da teoria do Maquiavel e do Locke. Essa já é a orientação da tarefa. Alguma dúvida quanto à orientação da tarefa? A minha pergunta agora é só se você entendeu o que é para fazer. Entendeu? Pode repetir? Eu entendi. Então, o que é para fazer? Vai fazer um texto, e nesse texto você vai falar o conceito de poder na história. Então, qual que era o conceito de poder? Lá na Antiguidade. Exemplo, teoria do Aristóteles. Qual era o conceito de poder na Idade Média? Exemplo, teoria da Igreja. Qual era o conceito de poder na modernidade? Exemplo, teoria do Maquiavel e do Locke. Entendeu o que é para fazer? Professor, aí pode fazer, tipo assim, tópicos ou tem que ser textão, assim? É importante que seja, agora é texto, viu, Matheus? Beleza. É importante que seja discurso corrido, né? Uma dissertação. Uma dissertação lá, tipo... Uma redação dissertativa argumentativa mesmo, certo? Aí, aqui o slide está por tópico. Aí está a questão, entendeu? Aqui o slide está por tópico, mas tem eu lendo os slides e incorporando algumas informações nele pela via oral, pelo meu discurso, e você vai devolver uma tarefa pela via escrita, entendeu? Incorporando os tópicos com aquilo que a gente vai conversando e com aquilo que, por acaso, você estudar mais por aí. Certo? Então, vamos agora tentar, né, entender aqui esses pontos desses autores aí ao longo. Essa linha do tempo está aqui porque a gente vai percorrê-la, né? Então, vamos começar aqui com o próprio Aristóteles. Ele, então, verificou que havia 3 tipos de poder.
quando ele olhou lá, olha a época do Aristóteles, a antiguidade, olha a data, 384 a 322 a.C., certo? Então ele percebeu lá, naquela sociedade grega que ele vivia, lembra de alguns pontos das suas aulas de filosofia lá do ensino médio, quem fazia parte da sociedade da Grécia era apenas os homens e ricos, certo? Homens ricos e nobres. Mulher não fazia parte da sociedade grega, entendeu? Elas estavam lá, mas não fazia parte da sociedade grega, certo? Então, Aristóteles, nesse contexto, dada essa informação inicial aqui, ele verificou que tem 3 tipos de poder. É um poder paterno, que é o poder do pai sobre os filhos. Há um poder despótico, é o poder do senhor sobre os seus escravos. E há um poder político, que é entre o governante e os governados. Consegue ver a diferença entre esses, né, gente? Então, acho que é claro pelo próprio vínculo estabelecido. No poder paterno, pai sobre os filhos, então tem essa linha direta do filho que tem que obedecer ao pai e se estabelece aí. Nesse despótico, é uma questão de propriedade, né? O sujeito tem a terra, o sujeito tem os escravos têm propriedade, tem que obedecer. Mas tem também o poder político, que já é uma questão de revezamento, né? Não é um poder que simplesmente está estabelecido ali e fundamentado ali, mas é fundamentado no exercício do governo, que precisa ser alimentado e mantido uma vez que há o acordo. E aí você está vendo os desenhos? Olha só, o primeiro desenho da esquerda aí é uma pessoa adulta segurando a mão de uma criança, o poder paterno. No da direita, você está vendo aí uma caricatura de alguém fazendo discurso. Então, ele só vai ser governante enquanto convencer que ele pode ser governante e deve ser governante. Pois se as pessoas acharem que ele não tem poder para governar, não deve governar, ele vai perder esse poder. E já esse outro, o pé aí agrilhoado, né, com corrente, é o poder exercido sobre a propriedade escrava. Certo? Agora, um conteúdo aqui, né? O Aristóteles, o que ele disse? Na polis, que significa cidade, somente na polis é possível a felicidade. Olha só, somente no convívio social você pode ser feliz. Eu poderia até perguntar, você concorda ou discorda dessa afirmação? Ele vai, então, está dizendo o que para a gente aqui? Sozinho, você não é feliz. Dentro só da sua família fechada, você não é feliz. E nesse contexto de pandemia, eu acho que está muito certo o que ele acabou de falar. Né? Quantas e quantas pessoas aí, isoladas com as suas famílias, entrando em depressão e sofrendo o fato de estarem isoladas e não estarem no convívio pleno na polis, né? Então, é por aí a questão. E aí ele disse essa frase, olha, o cidadão feliz é aquele que atua com as virtudes em benefício da polis. Que virtudes podem ser essas em benefício da polis? Pensa bem, gente. Se tivesse só pessoas honestas na sociedade, né? Nós não precisaríamos de advogados, não precisaríamos de polícia, não precisaríamos de nada nesse sentido aí. E agir com honestidade é exercer uma virtude, algo que está dentro de você, que te faz ser uma pessoa boa. Então, se todos nós fôssemos virtuosos, certo? Nós beneficiaríamos a polis. Agora, o que faz o ladrão? Isso, assim, eu queria perguntar numa dimensão bem genérica. O que faz o criminoso cometer crime? O que faz o ladrão roubar? O que faz as pessoas mentirem? Será que é só um mau caráter? Eu posso dizer que o crime está ligado apenas com mau caráter? Ou tem outra coisa muito séria e importante que eu tenho que considerar para explicar a criminalidade? Às vezes ele está ligado também à desigualdade social, à estrutura familiar. Necessidades. É um ponto muito importante considerar essas questões aí, né? Porque se eu for lá no presídio, ou qualquer um de nós,
Isso é matéria da sociologia jurídica. Qualquer um vai lá no presídio. Vamos perguntar quantos ricos estão lá. Será que a maioria das pessoas que estão lá são ricas? Para falar a verdade, hoje em dia, quando o rico erra, ele nem na cadeia fica, né? Pois é, teve um julgamento aí há uns 3 meses aqui em Porá, que o sujeito levou 30 anos. Quantos dias ele ficou? Ficou nem 15 dias. Vocês sabem disso. Verdade. Não foi nem uma semana. Isso aí é o exercício do poder, né? O político corrupto vai lá e rouba, ou senão um filhinho de papai aí rico vai e comete algum crime, não é punido, mas o pobre, que às vezes roubou por necessidade, ele tá lá dentro e vai cumprir tudinho. Então, esse que é uma questão para se verificar, né? Dentro daquilo que nós estamos tentando pensar aqui, né? Pensar aqui uma ideia com Aristóteles, entendeu? Agora, veja bem, se todos nós não tivéssemos dificuldade social, não tivesse a desigualdade social, se todos nós tivéssemos alimentação, tivéssemos saúde, tivéssemos moradia, tivéssemos tudo aquilo que precisa, ainda assim haveria criminalidade, claro, porque é uma questão de caráter também, não é só de caráter, né? Tem questão social ligada, mas também tem a questão de caráter que vai desempenhar a criminalidade. Mas se todos nós tivéssemos tudo que a gente precisa, a gente seria mais feliz, segundo Aristóteles, a gente agiria com mais virtude, a gente seria pessoas melhores, pessoas boas, e assim a polis se beneficiaria. Mas, no entanto, como é que é a verdade? A verdade é que a desigualdade está clara. Inclusive, hoje eu vi uma postagem no Facebook de uma amiga minha. Então, um sujeito, né, de rua com uma sacolinha. Uma sacola, pegou as alças da sacola, passou aqui na orelha, usando de máscara. E deu um nó aqui na frente da sacola para diminuir, para fazer a máscara dele. Entendeu? Então, aí ela problematizou aquela frase. Dizem que estamos no mesmo barco, mas, na verdade, não estamos no mesmo barco. Estamos no mar, estamos no mesmo mar. E nesse mar tem gente andando de iate, tem gente andando de canoa e tem gente dando braçadas aí e vai morrer afogado, porque não tem nenhuma coisa para segurar. Entendeu? Então, ou seja, mostrando essa situação. Agora, pensa se todos nós tivéssemos acesso às mesmas máscaras, todos nós tivéssemos acesso às vacinas, tivéssemos acesso a tudo, sem a diferença da cor da minha pele, sem a diferença do dinheiro que eu tenho lá no banco, sem a diferença do meu grau de instrução, sem essas diferenças. Imagina se nós não seríamos muito melhores, pessoas mais boas, pessoas mais virtuosas, entendeu? Então, aí o Aristóteles quer falar para a gente que a questão do exercício da cidadania, a vivência na polis, garante para a gente essa condição virtuosa, essa situação em que faz com que nós, então, façamos aquilo que é certo, e isso num contexto de felicidade nossa e benefício para a polis. Beleza? Tá vendo, gente? Olha só, o Matheus que eu estava falando, você vai escrever. Eu tenho um tópico aqui, você pensa quantas palavras, quanto discurso eu não fiz aqui agora com base apenas nesse tópico, entendeu? Então, aí, o que acontece? Agora, na escrita, você vai fazer síntese, né, dos desdobramentos, dos entendimentos, da atualização do fato, né? Então, é esse um pouco o caminho que a gente faz aqui nos trabalhos do ensino superior. E nessa situação em que se estabelece aí o governado, né, quais são os tipos de governo que pode ocorrer e que quase eles pode levar também uma corrupção? Por exemplo, a tirania. A tirania é um governo que se estabelece para benefício próprio, né? O governo paternalista, ele é muito próprio dos populistas. O que é um governo populista? É um governo que faz uma obra e sai esparramando para Deus e todo mundo. Olha como eu sou bom governante, olha o que eu fiz para vocês. E quase sempre eles vão falar para você o que fez para vocês e falar, olha, eu não é vaidade, tá?
Não é vaidade minha, mas eu fiz. Eu fiz. Eu estou aqui para trabalhar, para governar, eu fiz. Então, os populistas são esses de grandes obras, né? Aqueles que quer agir com as pessoas como pais, paternal mesmo. Lembra nessas aulas de história do 9º ano ou do 3º ano? Quem foi um governante bem populista na história do governo da República do Brasil e que era bem paternal? Getúlio Vargas. Engraçado, ninguém esquece. Você vê, ele estabeleceu um sistema de publicidade, né? Publicidade e propaganda do governo dele, e que não há quem fala mal do governo desse homem, entendeu? Um governo que foi ditatorial mesmo. Quando chegava na época da eleição, o que ele fazia? Ele ia lá e trocava a Constituição e ficava mais um tempo. Aí fez isso por 2 vezes. Mas aí ele liberou o voto das mulheres, ele estabeleceu leis trabalhistas, ou algumas coisas aí que fez com que ele, então, fosse entendido como o presidente que trouxe tudo que de moderno para o Brasil merecia e precisava. Né? Mas, é claro, atividades populistas, propriamente. Depois dele, vários entraram nessa linha, né? Um famosíssimo é o próprio Juscelino Kubitschek, por construir Brasília, né? E assim vai se estabelecendo esses governos populistas. E esse governo despótico, né? É um governo autoritário, é um governo que tem concentração do poder na mão dele, um poder total, é esse poder estabelecido entre súditos e escravos, né? Então, ou seja, eu vou obedecer ao governante porque eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção. Então, a gente passa por umas experiências dessa na vida. Pessoal, isso seria um conta-gotas, né? Do poder na antiguidade. Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa aqui? Porque haja vista que vocês precisam agora escrever um parágrafo sobre isso. Tá tranquilo? Já consegue escrever, pessoal? Sim, né? Tá bom. Sim, consegue. Então, vamos agora para a Idade Média. A Idade Média é só um slide mesmo, né? Só uma ideia ampla, geral aqui, que faz a gente entender a questão. Olha só. Na Idade Média, é possível combinar ética com política? É a ideia, sabe? Ética, a arte do bem fazer, de fazer o que é certo, ligado com a política, governar, que é também uma virtude. Nesse contexto aqui, gente, há uma junção dos poderes do rei com a igreja, com o papa. De modo que quem é que valida a coroação do rei? É o religioso, é o papa, entendeu? Então, o papa, que tem o poder religioso sobre o povo, ele concede o poder temporal, o poder do rei sobre o povo, certo? E aí, esse poder se estabelece ali, né? O povo vai acreditando em Deus, sendo religioso e também obedecendo aos ditames do rei. Então, existem 2 formas de poder. O poder da igreja, que é o poder divino, poder bom, e o poder do Estado, que é um poder coativo, né? Um poder de despotismo, um poder aí de obrigação. Entendeu? E aí, Santo Agostinho, por exemplo... Sim. Mas da mesma forma que a igreja dá o poder, ela também pode tirar? É uma boa pergunta, né? Mas, na verdade, a igreja está a serviço do governo nesse caso. Entendeu? Então, o que é sacralizado não pode ser desacralizado. E aí
com sua pergunta, eu estou pensando aqui, né, algumas situações, como, por exemplo, quando o Mussolini assumiu o governo na Itália. Então, o Mussolini, ele foi e teve problema com a igreja, por exemplo, lá na Itália. O que ele fez? Ele, então, chega para lá na igreja, confiscou terras, né? Confiscou um monte de coisa da igreja ali, no sentido, assim, de se impor, né? De se impor contra o governo da igreja lá. Mas a ideia é essa, viu? Lá na Inglaterra, por exemplo, até hoje, existem as regras da igreja que a rainha simplesmente vai cumprir. Doa quem doer. Entendeu? Então, ou seja, é um consórcio aí de poder que tem que se manter. A igreja pode até fazer alguma coisa que a rainha quer, mas a rainha sempre vai fazer uma coisa que a igreja quer. Certo? Sempre o que a igreja quer, a rainha vai ter que fazer. Eu não sei se deu para se explicou alguma coisa aí, se ficou mais confuso. O que você acha, Guilherme? Foi o Guilherme perguntou, né? Não, eu entendi, sim. É meio complicado essa questão, porque tem uma situação ou outra, Guilherme, me fez lembrar uma situação aqui. Lembra da história da Reforma Protestante? Então, na Inglaterra, teve um caso bem específico com o rei Henrique VIII. Inclusive, nós temos uma igreja católica anglicana, ou seja, uma igreja católica da Inglaterra, propriamente dita. Então, ou seja, o rei queria fazer uma coisa, que era um casamento, né, um segundo casamento lá, só que a igreja não permitiu que ele fizesse o segundo casamento, porque o casamento dele era legítimo. Ele tinha uma rainha, mas ele quis casar com outra. E ele fez todo o processo que ele podia fazer com o Papa, para o Papa liberar esse casamento, o Papa não liberou. O que ele fez? Ele não perdeu a coroa, ele casou com outra pessoa, né? Fez tudo que ele quis fazer, mas aí ele rompeu com a igreja. Então, já que a igreja de Roma não faz o que o rei quer, o que o rei fez? Fez uma outra igreja para ele, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Entendeu? Então, mas na sim. sucessão de reinos, por exemplo, mesmo assim a igreja tem que dar o poder, ou no caso foi só na primeira vez? Existe um ritual, existe um rito da coroação do rei, de todos os reis. E essa coroação é feita por um religioso, né? Pelo Papa, pelo Bispo, entendeu? Então, ou seja, mas isso é só para mostrar o quê? Mostrar a aliança entre as duas instituições. Tanto o poder terreno do rei, quanto o poder divino, o poder terreno e o poder divino do chefe da igreja. Então, é dessa forma. Mais um compartilhamento aqui, achando esse... Certo. Então, veja bem, o Santo Agostinho, quando discute essas questões, ele separa bem, dizendo que tem um poder bom e um poder ruim. O poder bom da igreja, o poder ruim é o poder do rei, né? Mas é nesse contexto mesmo que são feitas essas alianças, né? De que os reis bons são os reis que foram então consagrados, né? Consagrado, ordenado, na verdade. Não, sagração. É consagrado os reis e os líderes da igreja estão ordenados, padres, né, diáconos, bispos, etc. Beleza, sobre a Idade Média, tranquilo, meninos e meninas? A modernidade. A modernidade tem muito mais assunto, muito mais questões, né? Porque são bem mais teorias que se desenvolvem aí. Professor, Sim. eu não entendi direito o poder na Idade Média, assim, a forma de exercer. Bom, o exercício do poder não muda nada da antiguidade para a moderna, etc. O que nós estamos falando aqui é do fundamento desse poder, entendeu? Porque o exercício do poder, eu acho que nós nem temos como discutir aqui agora, porque são vários reis, várias situações, vários fatos que a gente não dá conta deles aqui nesse momento agora. Mas quanto ao fundamento, entendeu? Então, o que basta você dizer, Maurício? Maurício. O que seria interessante dizer aí? Que o poder dado aos reis, melhor,
existe uma aliança entre o poder terreno, o poder da terra, e o poder divino. A instituição que representa o poder divino, o poder de Deus, é a igreja, e a instituição que representa o poder da terra é a monarquia, certo? Os teóricos da igreja fizeram juízos de valor, como, por exemplo, Santo Agostinho, ao dizer que o poder da igreja é um poder bom, porque vem direto de Deus, e o poder da monarquia é um poder ruim, porque vem dos homens, porque é diretamente exercido pelos homens. Mas, né, nós estamos falando de Santo Agostinho, bem no início da Idade Média, tá? Bem no início. Então, se estabeleceu regras e direções para o resto do tempo. Mas, podemos fazer uma aliança em que se estabelecerá reis que são aqueles autorizados, consagrados pela igreja. Fazendo dessa forma, nós temos, então, o poder do rei tão bom quanto o poder da igreja. Entendeu? E aí, daí para frente, que então tem essa aliança e essa participação da igreja na hora de consagrar os seus reis, na hora de consagrar, de coroar os reis. Melhorou um pouco, Maurício? Sim. Beleza. E aí essa questão assim começou lá e está até hoje, viu? Aonde tem monarquia, as coroações são religiosas. Continua do mesmo jeitinho que foi lá no início da Idade Média. Entendeu? Nós temos aí umas 10 monarquias no mundo e que ocorrem as situações aí, né, de coroação e os religiosos participando do processo. Católicos ou outros religiosos, entendeu? Não necessariamente os católicos. Porque você sabe muito bem que, por exemplo, teve um cisma na Igreja Católica, né? Um cisma na Igreja Católica lá nos anos 1000, mais ou menos, né? Em que tem a Igreja Ortodoxa, a Igreja da Grécia e a Igreja de Roma, certo? E aí essa Igreja da Inglaterra também, a Igreja Anglicana, porque todas essas são igrejas católicas. Igreja Católica Apostólica Anglicana da Inglaterra. Igreja Católica Apostólica Romana é a do Papa Francisco de Roma. Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né, que é a da Grécia. Essa da Grécia, na verdade, são 7. Não tem um Papa, mas tem 7 patriarcas, que é a Igreja de Antioquia, a Igreja do Egito, a Igreja da Turquia, são 7 ao todo, né? E aí, entre eles ali, são chamados os papas, os patriarcas, né? Essa turma aí que mais tem o poder, a Igreja Católica, e eles todos estão vinculados a algum país e participam do governo desse país, na coroação e essas questões aí. Então, seguindo aqui, modernidade. Então, a modernidade você vai poder escolher o que você vai querer falar, na verdade, uma vez que tem vários elementos aí para ser tratados, né? Então, o primeiro ponto na modernidade, né? Então, não acredita no ser humano naturalmente político. O ser humano não é naturalmente político. Ele não nasceu para viver na polis como o Aristóteles defendia. Olha aí. O Aristóteles disse que nós só somos felizes na polis. Aqui não. Aqui a gente aprende a ser político, entendeu? A gente aprende a viver em sociedade e a gente é forçado a viver em sociedade. E aí vem o fundamento da violência aí no sentido da adaptação. E também não acredita que dá para unir ética com política. Maurício, esse ponto estava lá na Idade Média, tá? Então, ou seja, a pergunta é, pode unir ética com política? Pode. Se o político for religioso, então une ética com política e fica tudo beleza. Vai agir certinho, né? E governar certinho. Agora, aqui na Idade Moderna, para começar, eles não aceitam tanto o poder da igreja mais, certo? E não aceita tanto mais o poder dos reis dominarem de forma despótica. Não aceita os reis dominar de forma absoluta. E aí surge o Locke, por exemplo, certo? O Locke, ele vem trazer, dentro de uma teoria do pacto social, né, de uma teoria
um contrato social estabelecido, ele vem dizer que, o poder tem que ser franqueado. Pode ter um rei, certo, que domina, mas tem que ter participação dos representantes do povo. E aí foi quando ele trouxe o poder constitucional, ou monarquia constitucional. Tem o rei, que é chefe de Estado, mas também tem um parlamento, certo? Que é a representação do povo. E tem um chefe de governo, que é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é um representante do povo, eleito pelo povo e governa as questões administrativas e econômicas. E aí tem um rei, certo? Que tem o poder dele próprio, né? O poder dignificante, que exerce o poder sobre o povo, né? Então, a rainha é rainha do povo inglês. Já o primeiro-ministro, que é o esqueci o nome dele, o primeiro-ministro da Inglaterra atualmente, ele governa a terra da Inglaterra, os bens da Inglaterra. Entendeu a diferença, gente? Então, um chefe de Estado governa o seu povo, né? Ela, inclusive, é a rainha-mãe, mãe de todo o povo inglês. E já o primeiro-ministro é governante das coisas materiais daquele país, certo? E esse poder, essa divisão desse poder dentro da monarquia veio com as ideias do próprio Locke, né? Do próprio Locke, uma teoria contractual, em que diz que as pessoas podem participar do governo, uma vez que são as pessoas que geram riqueza para o governo. Então, nós estamos falando aqui dos empresários, né? Dos burgueses, na verdade, os burgueses que nasceram ali naquele contexto. Certo? Então, o que acontece aqui? Olha, o Maquiavel é um outro autor desse contexto moderno. Ele vai dizer o seguinte: o homem é mau, né? Então, um santo nunca será um bom político. Então, já que o homem é mau e precisa ser governado, quem que é o melhor para governar esse homem que é mau e precisa ser governado e controlado? Tem que ser uma pessoa que seja má, né? Somente um governante mau consegue entender o povo que é mau e controlar a maldade do povo. Vocês estão entendendo, gente? Dá para perceber isso? Então, essa história de governante bonzinho, democrático, essas coisas todas, segundo Maquiavel, vai fazer o país se lascar. O país vai se perder. Precisa de um governante mão de ferro, bravo, aquele que faz a lei acontecer para que tudo seja, então, mantido. Percebe, então, gente? Aí nós temos, então, na Idade Moderna, um autor, que é o John Locke, que defende uma monarquia democrática, certo? Com participação do povo. E nós temos um autor, que é o Maquiavel, que defende uma monarquia absolutista. Vocês conhecem, vocês conhecem Maquiavel? Já ouviu alguma coisa do Maquiavel? Tem um texto dele, O Príncipe, um livro, O Príncipe. Já ouviu falar desse livro? Eu já ouvi falar no livro, mas eu nunca li. Tem uma figura que mostra, sabe, uma figura que representa como deve ser o representante do povo. Ele tem que ter a astúcia de uma raposa, ele tem que ter a força de um leão, a força e a coragem de um leão, mas tem que ter uma aparência de um cordeirinho. Entendeu? Então ele tem que ser bonitinho, bonzinho para o povo, mas ele tem que ter a força para ser preciso cortar a cabeça de alguém que está fazendo coisa errada. E ele tem que ser esperto, como a raposa, para ele se manter no governo, porque se ele perder, ele pode perder o governo. Entendeu? Então, como é que ele podia fazer? Usa delegados, né? Para governar o povo, coloca um delegado. E fala para esse delegado: faz esse povo me obedecer, bate, prende, cobra multa, faz o que é preciso para esse povo obedecer. Mas aí, se o povo não obedecer, você vai aumentar a dureza dos castigos.
Aí o povo vai gostar ou não vai gostar? Vai odiar. O que o povo vai fazer? Vai lá no rei e contar para o rei. Rei, aquele delegado está maltratando a gente. Ele, como? Eu que amo vocês. Deixa, eu vou cuidar desse delegado. Vai lá e estica o couro do delegado. Bate no delegado, açoita o delegado, entendeu? E aí despede o delegado. O que o rei faz depois? Coloca outro delegado e fala, pode castigar aquele povo. Mas para o povo, quem está castigando? É o delegado. E para o povo, quem é o rei? Ele é ótimo, ele é bonzinho, ele atendeu a gente quando a gente foi reclamar do delegado, ele foi lá e puniu o delegado. Mas é esse rei que está determinando todas as coisas. E é por daí que sai a expressão maquiavélico, né? Maquiavélico, aquela pessoa que parece ser boazinha, mas age com muita maldade, com muita dureza, né? Então, ou seja, é um fundamento do poder da modernidade do nosso tempo, certo? E que a gente verifica até agora, né? Até agora, nos lugares mais comuns, pessoas que querem dominar a outra pela força e se pagar de santo, pagar de bom, pagar de salvador da pátria. Não é? Então, na contemporaneidade, nós temos alguns exemplos, algumas situações, né? Isso aí nós já estamos já passando, né? Fazendo um extra aqui. Na contemporânea, nós temos aí um Estado totalitário que desenvolveu lá na Itália, na Alemanha, na Rússia, né? Governos em que o próprio governo se estabelece, se mantém e se estrutura a partir da vontade dele próprio, né, de combater alguma coisa. Né? Então, tentativa de combater lá o socialismo, essas ideias aí. Então, nós temos um poder aí, nessa idade contemporânea, né, um poder de massacre mesmo, em que a gente viu aí por meio da força, da violência, né, ou dentro de uma questão econômica, no que diz respeito ao estabelecimento do capitalismo, ou num poder ideológico mesmo, na questão de ter um líder, né, um Führer, um guia, ou um Duce. O Führer foi lá aqui, ó, o Hitler, né, o Führer, que é o guia do povo, o Duce, que é o Mussolini, né, que é aquele que guia o povo também. E aí o Foucault, ele percebe, né, então, aqui no século XIX, nessa mudança aí de tempo, da modernidade para a contemporaneidade, como é possível que a produção de riqueza seja acompanhada da pobreza, pauperização absoluta ou relativa daqueles mesmos que a produzem. Como é que pode? A gente verificar o pedreiro que constrói casas, mas não tem casa própria. O sujeito que trabalha na fábrica de carros, mas não tem carro para andar. Entendeu? O sujeito que... E agora é uma coisa atualíssima, gente, que eu vi essa... Eu estava vendo uma série... sei lá, um vídeo aí sobre o pessoal do iFood, sabe? Aí um sujeito falava, é a pior técnica de tortura que eu posso imaginar na história. Um sujeito andando na moto, levando comida, sentindo o cheiro de comida quente, passando fome, para ganhar ali R$3 naquela corrida, e ele não pode comprar um sanduíche daquele com o dinheiro do dia, porque vai fazer falta na prestação da moto, no pagamento do aluguel, nas coisas de casa. Entendeu? Então, assim, nós temos aquele que trabalha com a comida, mas passa fome, passa necessidade e dificuldade. Né? Então, são situações aí que alguma coisa está errada nessa organização política dos governos que nós estamos tendo atualmente. Beleza? E aí, com base... vamos finalizar aqui com a Hannah Arendt, né, essa parte desse slide aqui. Ela vai falar contra esses regimes totalitários. Ela era uma mulher judia, filósofa, que morava na Alemanha, certo? E aí ela disse uma frase, olha, a pior das democracias é muito melhor que a melhor das ditaduras. Por quê? Porque aí é tirado das pessoas o poder de participação, entendeu?
Então, nesses movimentos totalitários aí, as pessoas governavam e tinham a simpatia do povo, entendeu? É um governo que tira as liberdades do povo, mas tem a simpatia do povo. O povo quer aquele governo. O povo quer aquele líder para governar, entendeu? Então, é o Estado fascista, totalitário que a gente tem na contemporaneidade. O nosso objetivo aqui, pessoal, era fazer esse histórico, panorâmico, né, da ideia da fundamentação do poder. Então, aí eu poderia fazer a pergunta que nós fizemos lá, né? Quem pôs a rainha no governo? Deus. Quem pôs o presidente no governo, no momento democrático? O povo. E quem coloca alguns governantes que até hoje levanta aí a bandeira de voltar à ditadura ou qualquer coisa assim? O próprio povo, que ainda é democrático. Mas aí dá para esse governante um poder que é absolutista ao mesmo tempo. Entende? Então seria essa a questão. Algum comentário, senhores? Bom, vocês têm esse texto para escrever. Eu gostaria muito de vocês escrevessem esse texto nessa semana, para a gente já corrigir e data evolutiva, para não ficar tão longe, né? A questão a questão de vocês terem um pouco um diagnóstico, né? A gente vai fazer muita tarefa de marcar só, que é coisa rápida de leitura de texto. Agora, como essa é de redação, eu tenho que ler com um pouco mais de cuidado, entendeu? Então, se vocês puderem fazer o quanto antes possível, né? Para que, quem sabe, até semana que vem a gente já tenha uma devolutiva para vocês. E aí, nesses 28 minutos que faltam do tempo, vocês já podem se organizar para escrever esse texto, certo? Então, a gente encerra por aqui. Tudo de bom para vocês. Boa noite, professor. Parabéns.